Olá, seja muito bem-vindo a esse projeto incrível. Eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa frasqueira mais do que perfeita. Essa é uma atualização do nosso projeto Frasqueira Luxo, que foi lançado em setembro de 2021, onde vocês sempre me pediram para eu trazer ela com os espacinhos nas laterais do zíper. E eu trouxe não somente com esses espacinhos que vocês tanto amam, mas sim também a forma mais facilitada de confeccionar ela, onde a gente faz todo o processo e depois só encaixa as laterais, para fazer esse fechamento facilitado, onde agiliza muito no processo de confecção. Essa alça transversal linda, nós teremos ela totalmente gratuita no nosso canal do YouTube ainda essa semana. Se você quiser assistir a essa aula incrível que foi preparada com todo carinho para você, vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu vou explicar aqui nessa aula com os mínimos detalhes para não ter dúvida nenhuma. Então, os materiais que a gente está utilizando aqui são todos da Personal Art. Você comprando com o nosso cupom de desconto Edi Pacheco, você vai ter desconto nas suas compras. Eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição. Eu estou utilizando aqui como material principal o perolizado verde oliva, vou estar deixando tudo aqui abaixo. Estou utilizando aqui também o Etaflon de 2 milímetros. De forro, a gente vai utilizar aqui o bagum estampado, coração pontilhado. Ele é muito lindo e faz um composê lindo, ó, com o nosso material principal. E ele é impermeável, perfeito aí para lancheiras. De estruturador, a gente está usando o estruturador autoadesivo, porque depois que eu conheci ele, eu não utilizo mais nenhum outro, porque eu acho ele muito prático. Ele é assim, ó. Eu utilizo o de 2 milímetros. E eu quero mostrar para vocês como ele fica estruturado. Ó, então vocês podem notar aqui, ó, esse é o tamanho pequeno. Olha como ele fica estruturadinho, sem marcas, porque não é usado cola aqui, então não tem marcas nenhuma. Ele é um estruturador de 2 milímetros, então ele é fininho, porém ele deixa a peça super leve. Então, e você ainda economiza na cola, né? Então, assim, ó, a peça fica leve e fica bem durinha, bem estruturadinha, mesmo ele sendo fino. Então, gente, aqui eu só tô utilizando ele, até porque não precisa utilizar a cola. E eu vou ensinar vocês como utilizar ele, tá? Então, todos esses materiais são da Personal Art. Vou estar deixando aqui tudo certinho na descrição para vocês. Então, o estruturador, a gente tem que cortar ele menor, para ele não agregar camada, porque senão você vai ter dificuldade de costurar. Então, aqui, ó, esse daqui eu não cortei menor, tá? Mas só para vocês terem noção aqui, ó, ele agrega uma camada muito grossa. Se a gente vir com o estruturador, material principal, mais forro, mais vivo, ele agrega muita camada. Então, o ideal é o estruturador ser cortado menor. Quanto, Ed, que eu corto menor? Você vai cortar menor a largura do seu vivo. Então, o vivo tem 1 centímetro, você vai cortar menor 1 centímetro, tá? Isso vai ajudar, vai facilitar bastante aí na sua costura. Então, eu já colei em alguns, eu vou colar esse com vocês, mas eu já colei alguns aqui para mostrar para vocês. Ó, como ele foi cortado menor, porque aqui fica certinho só a largura do vivo, ele vai ficar muito mais fácil o fechamento. Eu vou colar aqui com vocês para vocês verem o quanto é prático. Então tá assim, ó, tá sem estrutura, o material aqui, ó, todo tortinho, todo molinho. Eu vou colar aqui, ó, esse é o estruturador autoadesivo. Ele vem aqui, ele não é nem EVA e nem espuma PAC, tá? Ele é um intermediário ali, ele é muito bom. A gente vai tirar aqui a película protetora que vem. Eu não gosto de ficar colocando a mão na película protetora, tá? Então eu vou tirando sem colocar a mão, até mesmo para ele não perder a cola.
vou tirando com cuidado. E aí eu venho aqui, ó, essa parte aqui que tem a cola, eu vou centralizar bem certinho, deixando 1 centímetro. Ó. Olha a praticidade, já colou. Ó, venho, passo a mão para aderir bem. E olha a perfeição disso. Sem bolhas, super estruturadinho. Então, gente, tô apaixonada por isso, vale super a pena e você ainda economiza na cola. Então, tudo que é estruturador, a gente vai cortar menor, 1 centímetro. Tudo que é forro, a gente vai cortar maior. Ó, aqui foi cortado maior, pouquinha coisa, mas você pode cortar um pouquinho mais, porque na hora que você vai estar costurando a sua peça, não vai faltar de um lado, não vai faltar do outro, mas tudo isso ele vem marcado nos moldes, tá? Ó, tecido principal, o EVA menor, o Etaflon, vou explicar para vocês aqui sobre o Etaflon, tá? Mas todas as peças vai ter o estruturador menor. Ah, Ed, eu não tenho esse estruturador autoadesivo. Pode utilizar o EVA de 2 milímetros e a cola spray, a cola de contato. E aí você pode ver como fica melhor para você. Lembrando que a cola de contato tem que passar cola tanto no estruturador quanto no material principal, esperar secar 1 minutinho e depois fazer a colagem. A cola spray é a mesma coisa, você passa a cola, espera secar 1 minutinho e aí você aplica. Então todas as peças aqui são da mesma forma. Tem o forro maior, tem o estruturador menor e agora eu vou explicar para vocês sobre o Etaflon. Essa nossa frasqueira, lancheira, ela vai ser térmica. Porém, eu tenho que explicar aqui algumas coisas importantes. Porque eu já trabalhei com ateliê há muito tempo, então eu já sei, né, quais são as dores dos nossos clientes. Eu já passei por algumas situações. Uma vez, teve uma cliente que comprou um porta-mamadeiras meu e ele disse, Ed, mas o porta-mamadeiras não funciona. Ele não deixa aquecido, né, a mamadeira. Eu saí com meu bebê, eu fiquei o dia inteiro fora, eu queria dar mamadeira para ele, só que não se manteve aquecido. Por isso que depois eu aprendi, depois eu mandava sempre uma tag junto. Então faça isso, tá? Manda uma tag junto explicando sobre. Por quê? O Etaflon, ele não é uma geladeira. Ele é um isolante térmico, ele vai proteger ali, né, tanto a comida quanto a mamadeira, tudo mais, ele vai proteger. Só que dependendo da região, se você está numa região mais quente, uma região mais fria, tudo isso vai depender da sua região, da grossura aí do seu Etaflon. Então, varia de 2 a 4 horas. Regiões frias, inverno, até 4 horas ele pode manter. Mas geralmente aí o aconselhado é aproximadamente 2 horas, tá? E o que é utilizado no artesanato é esse Etaflon de 2 milímetros. Ó, várias dicas importantes para vocês. Outra coisa, esse Etaflon não é aquela manta que se compra em lojas de material de construção. Aquela lá é uma manta para isolar casas, né, para o frio e tudo mais, colocar em forro, colocar em parede, ou até mesmo vocês já viram no carro que tem uma proteção, às vezes para proteger dentro do carro tem um negócio laminado assim. Então assim, ó, não comprem em casa de materiais de construção porque ele tem amianto, ele vai aí acabar passando para o alimento e não é legal. Então aquele tipo de material ele vai acabar contaminando o alimento. E assim, quando a gente trabalha com algo que já parte para a questão alimentícia, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que explicar certinho para os nossos clientes. Até porque o alimento não pode ser contaminado, caso o cliente deixe numa quantidade de horas que não é indicado, pode ter até proliferação de bactérias e tudo mais. Então partiu para o ramo alimentício, há uma frasqueira
uma lancheira, partiu para o ramo alimentício, a gente tem que estar muito consciente para não acabar aí contaminando ou acabar causando uma proliferação de bactérias. Eu sei que é muita informação, mas é algo super importante. Então, assim, sempre manda uma tag para o seu cliente com essas informações, principalmente sobre a questão de quantidade de horas. Então, explicado esses pontos importantes que eu não poderia deixar de passar para vocês, a gente vai para o nosso passo a passo. Antes eu quero informar que o Etaflon é cortado menor também e a gente não vai colar. Por quê? Porque esse lado ele tem a espuma PAC e ele pode aparecer a espuma PAC no seu material principal. Ele pode ficar uns relevos. Então, primeiro a gente cola o estruturador aqui e o Etaflon ele vai ficar soltinho aqui dentro, sem precisar colar. O que a gente vai fazer? Ó, passei uma fitinha dupla face atrás. Todas as peças a gente vai fazer isso, tá? Só para posicionar ele no lugar, tá? O que vai ficar para fora é sempre ali a parte laminada. Ó, então a parte que tem a espuma PAC a gente vai colocar para dentro, a parte de fora vai ser a parte laminada e a gente vai posicionar, pode ver que ele aqui, ó, é do tamanho do EVA, a gente posiciona ele aqui. Então, de 2 milímetros, tá? Se você colocar de 4 milímetros vai ficar ruim o fechamento, ainda mais que já tem aqui um estruturador. E aí ele vai ficar assim, ó, já ajuda bastante aí para costurar. Eu coloquei aqui agora para demonstrar, mas não cole nas laterais e nem na aba, porque a gente vai costurar a meia argola lateral, na aba a gente vai costurar a alça de mão, porém a gente não pode costurar em cima do Etaflon, porque se a gente costurar em cima, ele vai fazer furinhos, 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 muitos furinhos, ele vai acabar perdendo a capacidade térmica dele. Então, a gente não costura, a gente geralmente não costura. Primeiro, a gente costura a meia argola lateral, finalizou, não vou fazer mais nenhuma costura, aí eu pego e colo ele. Então, agora a gente vai para a nossa aula, para o nosso passo a passo. Essa aula aqui é uma atualização de quem já comprou a nossa frasqueira térmica, a lancheira, porque é uma forma mais facilitada de fazer. Ela é tanto facilitada por ter os espacinhos laterais aqui, que ajuda bastante vocês, e também o fato de a gente só vir e encaixar as laterais, então se torna muito mais fácil de fazer. Então eu demorei para trazer uma atualização, porque eu quis ver a melhor modelagem, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. Então quanto mais rápido e fácil for para você fazer a sua peça, mais dinheiro você vai ganhar, porque você vai produzir muito mais. Então agora a gente vai para o nosso passo a passo. A aula vai estar disponível para quem comprou o combo, aquele combo de todos os projetos promocionais que a gente fez, já vai estar lá na plataforma, os moldes, e também disponível no nosso grupo da frasqueira do Facebook, vai estar os moldes lá também. E se você não tem esse projeto, você pode adquirir ele vai estar disponível no nosso site, ou você pode entrar em contato no nosso WhatsApp e adquirir ele. Uma última coisinha aqui que eu já ia esquecendo de passar para vocês, é que a gente vai fazer um bolso interno lateral. Então um lado vai ser um bolso de elástico, o outro lado vai ser aquele bolso de forro com o elástico franzindo aqui. Então vai ter aqui o molde do bolso, porém você vai cortar dobrado, tá? Então aqui ó, o molde do bolso lateral, aqui tá aparecendo a medida, mas não tem problema, porque né, esse daqui é só o dobro do bolso. Então o molde do bolso lateral, você vai dobrar o seu material, o seu forro, e a gente coloca em cima e corta em volta. Então ele fica fechado na parte de cima e aberto nos 3 cantos. Então só lembrando, é dobrado como está descrito aqui no próprio molde. Então a gente vai começar o nosso passo a passo. Eu estou utilizando aqui uma máquina de transporte duplo, essa é a Jack H6.
da Costura e Bordados. Então todas as minhas máquinas elas são da Costura e Bordados. Super indico, porque é o melhor preço do país, tem um pós-venda muito bom. E todas as minhas máquinas são de lá, Scan Cut, bordadeira, todas as minhas, a máquina reta, transporte duplo. E ela é transporte duplo por quê? Ela puxa o material, tanto os dentinhos, que é a serrilha, quanto o calcador, que ele puxa, eles são dois calcadores, um na parte de fora e um na parte de dentro. Então ele faz uma jogada puxando o material, por isso que ele é a máquina mais indicada realmente para costura pesada. Dá para fazer com a sua máquina doméstica, dá para fazer com a sua reta industrial, mas realmente a máquina mais indicada para costura pesada, costura de bolsas, é a máquina de transporte duplo, porque ela facilita muito o trabalho. Olha, nem o pezinho de Etaflon, nem o pezinho de Teflon precisa utilizar, porque realmente ela puxa muito, então ela nem trava o material sintético. Comprando com a minha indicação na Costura e Bordados, você ganha todos os nossos cursos lançados até o momento da sua indicação totalmente gratuito. Então, Ed, vou comprar aqui a minha máquina. Faz a compra da sua máquina, manda no WhatsApp para mim, eu vou estar deixando tudo aqui na descrição, o valor, os seus dados, a gente manda para eles fazerem a aprovação, de um dia para outro já sai essa aprovação e todos os nossos cursos que foram lançados até o momento da sua indicação você ganha. Então é um presentão grande aí para vocês. E tem que enviar em até 30 dias, né? Não adianta você ter comprado sua máquina meses atrás e falar, né? Tem que enviar aí até 30 dias. Então a gente vai começar aqui pela parte das costas, fazendo o nosso bolso na parte das costas. Esse bolso ele pode ser feito de plástico cristal, que fica muito bonito também, ou assim do material principal como a gente está fazendo. Então essa é as costas que já está estruturada, a gente vai reservar ela e vai preparar o nosso bolso, que está descrito certinho a quantidade de material que você vai utilizar, tudo no seu molde. Então vou fazer aqui, vou passar a fitinha dupla face para a gente fazer um virado. Esse virado ajuda muito, ele deixa um acabamento mais bonito, não estica tanto o seu material. E aí a gente vai dobrar aqui, ó, vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro. Aqui tem um pouquinho menos, mas aqui, ó, faz uma dobrinha. E aí a gente vai cortar um zíper. Então o que casou melhor aqui foi o zíper cinza claro, porque o zíper nesse tom de verde aparecia muito. Vocês viram como casou certinho? E a gente vai costurar, ó. Então aqui tá o forro. Eu tô utilizando aqui um outro forro, que ele é um pouquinho mais fininho, tá? Mas você pode fazer com o mesmo forro da frasqueira. E aí eu coloquei aqui, ó, o forro, o zíper em cima do forro para a parte de dentro da máquina. E agora eu coloco aqui o meu material principal. Fazendo isso, ele não vai aparecer costura na parte do seu forro. Então eu gosto muito desse tipo de acabamento aqui. Eu tô utilizando aqui um ponto 3,5, mas é porque a máquina de transporte duplo, ela puxa com maior facilidade. Se você tá utilizando outro tipo de máquina, pode colocar um ponto maior. Ó, os meus forros eu gosto de colocar tudo assim, porque ó, quando a gente coloca aqui pro lugar, não aparece costura. Ah, Ed, mas vai ficar pro lado de dentro, não vai aparecer. Gente, sempre acaba aparecendo um pouquinho. Então, assim, ó, acabamento é o que eu mais prezo passar pra vocês. Eu vou aumentar um pouquinho o ponto aqui, vou colocar o ponto 4. Então, assim, ó, vocês sempre vão me ver ensinar vocês o melhor acabamento.
porque eu acho que é primordial nas nossas peças, né? Um acabamento perfeito. Vou fazer uma costurinha em volta toda, só para segurar mesmo esse forro. Ó, e ele fica assim a parte de dentro, uma costura super limpinha. Agora eu vou pegar aqui as nossas costas. Eu vou descer aqui, eu vou pegar minha régua de patchwork, que fica mais fácil de marcar. Então eu desci 3 centímetros. Essas réguas de patchwork é muito boa, ó, porque ela já tem todas as marcações. Então só coloca aqui, ó, 3 de um lado, 3 do outro e risca. Muito prático, né? Então, se você não tem, é muito legal esse tipo de régua. E aí eu vou posicionar aqui para fazer a costurinha. Então eu posiciono aqui certinho nessa linha. Se você quiser passar uma fitinha dupla face, pode passar para colocar no lugar, né? Vou até passar aqui para mostrar para vocês. Ó, fitinha dupla face em cima da linha. Porque daí ele não vai escorregar, não vai ficar torto. E aí eu vou colocar aqui certinho na linha, centraliza bem. Olha na parte de trás se centralizou. Tá centralizado. Agora pode fazer uma costurinha. Lembrando que não tá o meu etaflon aqui ainda, tá? Justamente porque a gente tá fazendo essa costurinha. Agora aqui na parte de cima é só colocar um acabamento. Então o acabamento, sabe aquela tirinha de 3 centímetros que a gente corta para encapar o vivo? Pode ser, ó, da mesma tirinha de 3 centímetros, que já vai ficar uma largura muito boa. Eu passo a fita dupla face atrás. Centralizada. Então eu dobro da pontinha até o meio. Vou dobrando até o final. Ó, de um lado da pontinha até o meio, aqui do outro lado da pontinha até o meio. E aí ele já vai ficar um acabamento bem bonitinho. E aí a gente só coloca ele aqui, ó. Eu já tinha colocado a fita dupla face antes, então agora já tem fita aqui para mim posicionar no lugar. Se você não colocou, coloque. Ó, só que eu vou ter que colocar um pouquinho abaixo, então eu vou tirar essa pontinha de fita que eu tinha colocado antes, porque se eu colocar aqui em cima vai ficar feio, ó. A mesma distância que eu deixei na parte de baixo, eu tenho que deixar na parte de cima, para ficar um bom acabamento. Então eu só vou tirar essa fitinha aqui, vou passar uma mais pertinho, e aí eu vou posicionar esse acabamento em cima. Ó, então eu já posicionei. Então aqui, se você notar no zíper, ó, tem uma parte aqui pertinho dos dentinhos que ele muda a trama. Então, só pode ir até aqui o seu acabamento, para não ficar agarrando o seu cursor. Então, a gente coloca bem nessa linha o acabamento. E aí eu vou passar uma costurinha na parte de cima e na parte de baixo. Sempre retrocesso no início e no final. Ó, então eu passei uma costurinha na parte de cima, agora eu vou passar uma costurinha na parte de baixo. Costurinha feita, agora é só colocar o cursor. Ó, então colocar o cursor, ó, eu abro um pedacinho. Viu que eu tô ensinando cada detalhezinho, até mesmo para você que é iniciante conseguir fazer? Até colocar o cursor a gente ensina, ó. Então, eu tiro um pedacinho, tiro só os dentinhos, pego o meu cursor da Personal Art, que tem esse banho lindo, incrível. Encaixo aqui na parte maior, abro um pouquinho. Quando chegar na parte menor, eu encaixo e aí eu utilizo essas pontinhas que sobraram aqui para puxar. Então, o cursor colocado perfeitamente, ele fica assim. Não pode ficar uma bolinha aqui, né? Porque senão ele tá colocado errado. Agora, é só cortar o nosso excesso. Então, para cortar o excesso, primeiro eu vou costurar.
Então, eu vou costurar aqui pela parte de fora, a parte das costas, né? Eu vou costurar em volta toda. Para poder cortar o nosso excesso. Depois que eu costurei, eu posso vir e cortar todo o excesso do bolso. Eu vou deixar do tamanho certinho das costas. E ficou assim, olha que acabamento mais lindo que fica. Agora sim a gente pode colocar o nosso Etaflon, que passei a fita dupla face atrás. Eu vou colocar bem certinho aqui em cima do meu estruturador. E aí o forro a gente não vai colocar agora, a gente reserva assim mesmo. Agora a gente vai preparar a nossa lateral. Então a lateral, a parte arredondada é para a parte de cima. Tem uma parte que é bem redondinha, essa vai para cima. E a gente vai posicionar 2 meia argola na lateral para a gente usar a alça transversal, né? Para poder utilizar como uma bolsa de mão ou uma bolsa lateral. Como que a gente vai posicionar essa alça? Essa alça que a gente vai colocar aqui, tudo vai depender do tamanho da sua meia argola. Então, como eu tô com uma alça de 3 centímetros, inclusive essa alça cetinada é muito perfeita, além de ser super resistente, ela é muito linda, deixa a sua peça muito sofisticada. Como eu tô com a alça de 3 centímetros, eu tô aqui com uma meia argola de 3 centímetros. E aqui eu vou posicionar, como que eu posiciono aqui? Ó, eu coloco a minha alça aqui do ladinho. Eu desço aqui 1 centímetro, porque a gente tem que analisar o seguinte, aqui vai sair 1 centímetro quando eu for costurar. Por isso que eu tô descendo esse 1 centímetro. Então, eu desço 1 centímetro e aí eu faço a marcação. Então, eu não vou te passar a marcação que você vai costurar, porque você vai medir. Porque dependendo da meia argola lateral que você vai utilizar, vai ser aqui a altura. Então, só recapitulando, aqui tá a parte de cima, eu desço 1 centímetro e faço a marcação. Então, é aqui que eu vou posicionar. E aqui na lateral a gente vai colocar um pedaço de alça também, para poder segurar essa nossa meia argola. Ah, Ed, qual é o tamanho? Ó, você vai fazer isso aqui, ó, vai dobrar para dentro. Ó, vai fazer uma dobrinha aqui deixa eu ver quantos centímetros. Ó, 3 centímetros, tá? Vai fazer essa dobrinha aqui de 3 centímetros. E vai posicionar aqui certinho na altura. Fez isso, você já pode cortar. Então, você vai cortar 2 vezes essa medida. Ó, a minha aqui ficou com 23 centímetros, mas você meça, tá? É muito melhor você medir. Então, a gente vai cortar 2 vezes. Sempre que eu corto uma alça, a gente vem e sela com isqueiro, mas sela até derreter mesmo, tá? Não é qualquer seladinha, porque senão essa sua alça vai desfiar. Então, ó, selei até derreter mesmo. Então, eu vou selar aqui. O outro lado não precisa, porque ele vai ter uma sobrinha. Então, eu vou passar aqui uma fitinha dupla face. Vou tirar aqui a película. Vou encaixar aqui essa minha meia argola. E vou descer aqui esses 3 centímetros que a gente tinha calculado antes. Agora, pra gente posicionar aqui bem retinho, pra ficar essa alça bem retinha, a gente vai com a ajuda da nossa amiga fita dupla face, que não pode faltar aí nas nossas peças. Então, eu vou passar a fitinha dupla face aqui de novo. Vou retirar aqui a película. E aí eu vou centralizar. Já tá o meio da parte de cima e o meio da parte de baixo marcado. Eu vou centralizar bem certinho nesse meio, ó.
Antes de costurar, ver se tá bem centralizado. Tá bem centralizado certinho, então já pode costurar. Então, vou começar a costurar aqui de baixo. Chegou aqui em cima, eu viro, ó. Faço uma costura aqui bem retinha, é muito importante que essa costura aqui de cima seja bem retinha. Agora, para não machucar a fita, eu viro, eu coloco uma proteção aqui, ó. Porque senão o meu pezinho, ele vai machucar, porque vai pegar em cima da meia argola. Então, sempre coloco uma proteção aqui e faço aqui os primeiros pontinhos. Eu vi que livrou a meia argola, daí eu continuo costurando até embaixo. Ed, precisa reforçar aqui e costurar várias vezes? Necessidade não tem, porque essa linha que a gente está costurando é uma linha nylon 60. É uma linha 100% poliamida. Então, ela é muito forte, ela não vai arrebentar. Mas, se você quiser colocar aí um rebite lateral, fica muito bonito. Se quiser fazer um X aqui, fazer um quadradinho e o X, gente, vai da sua criatividade, tá? Então, agora eu só vou recortar aqui essa parte de baixo. Cortou a alça, a gente sela com o isqueiro, porque ela desfia, sela aí. Sela até derreter mesmo. E esse meio que a gente marcou, a gente passa pra cima. E agora eu vou repetir esses passos com esse lado. Ó, então, pra dar um detalhe bonito, eu resolvi colocar aqui o rebite com strass. Ele é muito lindo. No meu Instagram eu ensino a usar ele, tá? Super fácil de utilizar e já ir utilizando as matrizes que você tem em casa. Então, feito isso, agora que a gente não vai costurar mais na parte de cima, a gente já pode colocar o nosso etaflon. Então, vai ficar assim. Agora, a gente vai colocar bolso interno. Como a gente vai colocar bolso interno, a gente vai costurar somente no forro. Então, aqui eu vou dar duas opções, tá? De um lado, eu vou colocar um elástico para segurar a mamadeira, segurar a garrafinha. E do outro lado, a gente vai fazer um bolso mesmo. Então, você pode ou fazer dos dois lados um só, ou um de cada lado. Aí vai aí do que você achar melhor. O lado que a gente vai fazer o bolso, eu já posso costurar o forro. Então, eu coloco o meu forro aqui e eu faço uma costura bem na beiradinha, em volta toda, só para segurar esse forro. Ó, então ele vai ficar assim e a gente vai cortar essa sobrinha de forro rente em volta toda. Então, ele ficou assim. Agora, a gente vai fazer o bolso. Então, eu vou utilizar aqui elástico de 1 centímetro. Mas, se você não tiver, pode pegar o seu elástico mais largo e cortar bem na linha aqui certinho. Vocês vão ver que tem uma divisão, que daí ele não desfia. Então, ele tá dobrado ao meio, porque eu já vou fazer esse bolso com acabamento. Você vai fazer aqui a costura no dobro do seu elástico. Por exemplo, aqui o meu elástico tem 1 centímetro, então eu vou fazer uma costura um pouco maior. Não precisa ser exatamente o dobro, mas pelo menos 1,5 centímetro a 2 centímetros. Faço essa costura bem retinha até o final. E agora eu vou passar esse elástico aqui por dentro. Então, eu vou pegar aqui o meu passador de elástico, é bem facinho de encontrar. Nas lojas aí de armarinho geralmente encontra. Pode botar um alfinete, uma joaninha que geralmente o pessoal fala, né? E aí a gente vai passar aqui por dentro. Passei aqui por dentro, eu não vou franzir ele ainda. Aí eu vou colocar aqui no avesso. E aí eu vou ver a altura que eu quero. Ó, ele é um pouquinho maior, tá? Então, você define aí a altura que você quer. Definiu a altura, deixa bem retinho. A gente vai começar a costurar. Então,
começo a costurar aqui por esse lado. Vou costurando em volta todinho. Ó, só recapitulando, porque eu não quero editar ele, tá? Você vai colocar na pontinha, tá? Não é aqui no meio onde eu tava colocando. É na pontinha. E aí eu faço uma costura na lateral. Feito isso, agora você vai franzir a quantidade que você quiser aqui. Então, ó, eu vou puxando o elástico e aí eu vou franzindo. Aqui você vai definir o franzido que você quer. Não é legal deixar muito franzido, muito esticadinho, porque senão pode fazer com que ele faça isso aqui, ó. Então, ó, eu vou franzir aqui, ó, só o necessário, mas o meu material, ele não tá forçando ao ponto de dobrar. Ele ficou aqui, ó, uma quantidade necessária para que ele fique no lugar, mas ele não tá forçando ao ponto de dobrar. Feito isso, agora sim eu posso costurar aqui do outro lado. Deixo bem retinho a outra lateral. Vejo a mesma altura que tá aqui, eu coloco aqui para não ficar torto. E aí eu costuro aqui a outra lateral. Na parte de baixo, ele não tem elástico, então a gente vai fazer uma preguinha. Sem muito segredo, bem básico de fazer. A gente só vai fazer isso aqui, ó. Faz uma preguinha para um lado e uma preguinha para o outro. Ó. Fez a preguinha, deixa ele, olha como fica bonito aqui na parte de dentro com a preguinha feita. Eu só não lembro, deve ser prega macho, né? Já faz tempo que eu não costuro roupas, né? Então eu não lembro, mas eu acho que essa é a prega macho. Que tem a prega macho e a prega fêmea, né? E aí aqui desse lado a gente finaliza aqui a costura. Pronto. Agora todo esse excesso aqui, essa sobra, a gente vai cortar e deixar no tamanho certinho. Então ele ficou assim, o bolso na parte de dentro, bem assentadinho. Mas ele tem aqui, ó, um amplo espaço, então ele cabe aqui muita coisa. Ele cabe garrafa mais larga, ele cabe aquelas mamadeiras mais largas, porque ele fica bem amplo. Mas quando ele vai para o lugar, ele fica bem compacto. E aí, do outro lado, a gente vai colocar porta-elásticos. Então, já tem o molde certinho. Você vai pegar aqui um elástico de 3 centímetros de largura. Vai cortar aqui uns 2 centímetros maior de cada lado. E aqui na parte de trás, você vai pegar aqui o elástico. Vai fazer um risquinho em cima e um risquinho embaixo do seu elástico. Dos dois lados. Pra gente definir o quanto a gente vai cortar. E 1 centímetro pra dentro. 1 centímetro pra dentro. Pronto, já defini onde eu vou cortar. Agora eu vou abrir nessa marcação aqui. Eu vou fazer o cortezinho aqui com o meu estilete de precisão. Ele tem na Personal Art para vender também, tá? É muito bom. E aí eu venho e faço o corte. Ó, e ele vai abrir aqui. Faça o corte em cima da sua base, tá? Não faz igual eu na régua. Porque eu já sei a quantidade correta para não marcar a régua. Mas faz aí em cima da sua base. Feito isso, agora eu vou passar o meu elástico de baixo para cima. E de cima para baixo. Agora aqui você decide se você quiser deixar ele esticadinho ou se você quiser deixar ele com uma folguinha na hora de colocar ali. Vou passar uma fitinha dupla face só nessa parte aqui que não tem elástico. E eu vou posicionar ele bem certinho aqui na minha lateral. Não precisa ser muito para baixo,
pode ser aqui um pouquinho, pode ser no meio. No meio eu acredito que fique bom, porque vai segurar bem a garrafinha. Então, ó, você coloca centralizado no meio. E aqui você vai definir se você quiser ele assim, com um espacinho, ou se você quiser ele mais justinho, você regula aqui. A gente vai colocar essa sobrinha pra dentro e vai começar a costurar fazendo o quadradinho. Vira e continua. Chegou aqui, ó, a gente vai colocar pra dentro. Vira e continua. Pra deixar bem reforçado, a gente vai fazer uma costurinha aqui também. E aqui. Porque daí ele fica bem reforçado. E agora sim, tá prontinho. A gente vai colocar, ó, coloca o Etaflon e coloca o forro. Costura em volta bem na beiradinha e aí corta todo o excesso de forro. Então, as duas laterais prontas e fica esses bolsos lindos aqui na parte interna. Agora a gente vai preparar a tampa. Então, a gente vai deixar reservado o Etaflon e o forro. Na tampa já vem descrito certinho a altura da alça de mão. Eu não vou passar aqui porque esse passo a passo é tanto para pequena quanto para média. E para pequena é um tanto, para média é outro tanto, mas siga aqui a altura da marcação certinha. Agora, sobre a alça, ó, o que eu fiz? Eu posicionei aqui e fiz um risquinho, para saber onde que vai ser posicionada a alça. Sobre a alça de mão, aqui eu vou ensinar para vocês um jeito bem facilitado e bem prático, mas que fica muito bonito também. Mas aqui no canal nós temos diversas formas de colocar esse tipo de alça. Ó, inclusive, esse trocador que a gente fez aqui, que tem gratuito aqui no canal, ó, eu fiz dessa forma e esse estilo de alça de mão ficaria perfeito aqui também. Pode usar a mesma largura, tudo perfeito. Ah, Ed, eu não tenho essa pecinha, não tem problema. Coloca aqui um quadro ou uma meia argola e aqui o sintético. Então, tem diversas formas de fazer e nós já ensinamos alguma aqui no canal. Aqui a gente vai fazer dessa outra forma aqui, que é uma forma rápida e descomplicada de fazer. Fiz aqui a marcação do meio, eu vou achar o meio da minha alça. Já selei a pontinha, selei mesmo até derreter para não correr o perigo de desfiar. Meio com o meio da marcação que eu fiz. Posso até deixar ali uns 2 milímetros para fora. E aí eu vou costurar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso dos dois lados, você pode deixar assim como tá. Só colocar aqui um strazinho de cada lado. Ó, pode deixar assim, como na P, que ele ficou assim, ele fica muito bonito também, fica reforçado também. Ou você pode fazer um reforço, ó, eu vou utilizar aqui, ó, vou colocar aqui 4 centímetros de distância e vou colocar aqui uma fitinha crepe, tá? Tem que ser a fita crepe, só para marcar o lugar aqui, ó. E a gente pode fazer um quadradinho aqui também, ó. Chegou na fita crepe, eu viro. Para seguir o padrão da nossa lateral, que eu coloquei um rebite de strass, agora eu vou colocar um rebite de strass aqui. Ou você pode fazer um X aqui também. Aí você segue o padrão da sua lateral. Eu vou repetir aqui do outro lado. Eu vou marcar aqui 4 centímetros e vou fazer esse quadradinho aqui.
Ó, esse 4 centímetros é se você tá fazendo a média, tá? A pequena, se você marcar 4 centímetros aqui, ó, vai ficar um espaço muito pequenininho. A pequena eu até indico fazer assim mesmo, ó, que vai ficar mais bonito. Esse 4 centímetros é porque é se você tá fazendo a média. Uma outra coisa que é super básica, mas eu acho que vale a pena ensinar, tá? Geralmente quando a gente quer colocar um rebite, a gente centraliza aqui. Só que isso já deu muito ruim pra mim. Por quê? Eu centralizo aqui e coloco. Só que eu esqueço que depois aqui vem o vivo. Então ele vai comer 1 centímetro. E aí no fim das contas não vai ficar centralizado. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso só vir e centralizar. Eu tenho que tirar 1 centímetro, que vai ser o espaço do vivo. E aí então eu centralizo. Faço uma marquinha onde quero colocar. Então, para acompanhar a nossa lateral, eu coloquei aqui 2 rebites de strass, que fica mega luxuoso. E agora sim, que eu já fiz tudo que eu precisava costurar, tirei aqui a fita dupla face do meu Etaflon. E aí eu vou centralizar aqui. E eu vou colocar o meu forro. Agora é só passar uma costurinha em volta toda, bem na beiradinha, só para segurar esse forro. Então eu já cortei aqui todo o excesso de forro. E aí ele fica dessa forma. Tá prontinha. Se você quiser colocar algum bolso na parte da aba, você pode colocar. Aí você faz separado, né, um bolso de plástico cristal ou de tela vôlei, aplica aqui em cima e costura. Nesse caso, a gente não vai colocar o bolso na aba, porque a gente vai colocar o bolso na parte de dentro, igual a gente fez aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente vai colocar esse bolso aqui, ó. Então, ou você coloca na aba, ou você coloca aqui. Ó, agora a gente vai fazer a parte do corpo da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui o material principal. No material principal, eu cortei o estruturador 1 centímetro menor em volta toda. Eu só não cortei nessa parte arredondada aqui, ó. Mas também, se você quiser cortar, não tem problema, tá? Pode cortar ou não. Eu preferi deixar só essa parte aqui sem cortar. Então, aqui já estruturado, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu vou seguir esse padrão que eu fiz aqui, colocar aqui na lateralzinha. Então, a minha etiqueta é da Personalize Online. Então, as etiquetas de altíssima qualidade, tem cursores, tem essas etiquetas que a gente usa geralmente na parte de dentro das peças, a gente vai utilizar na hora que for colocar o bolso. Então, tem muitas opções bem legais e ela é de metal e tem a garrinha. Então, fica assim super luxuosa na sua peça. Para aplicar esse tipo de etiqueta, eu vou pegar aqui o meu gabarito, vou posicionar aqui onde eu quero. Vou seguir o padrão da outra, colocar aqui. E aí eu vou fazer a marquinha, nesse caso é na parte de dentro. Tem o site, tudo aqui certinho, eu vou deixar aqui na descrição. E você tem o meu cupom de desconto também, Ed Pacheco, para você ganhar desconto aí nas suas compras. Agora a gente coloca a etiqueta. E na parte de trás a gente vai colocar aqui o gabarito. Então eu gosto sempre de colocar uma proteção para não acabar machucando a etiqueta, riscando. Coloco o gabarito. E aí vou utilizar a tesoura mesmo. Ó, vai com uma chave que ela tem a ponta mais larga, é mais fácil, ó. E aí eu vou fechar as garrinhas. Prontinho, super prático. E fica linda a sua peça. Feito isso, a gente não vai fazer nenhum bordado. A gente já vai posicionar aqui o nosso Etaflon. Então,
Eu vou tirar as duas fitinhas dupla face e aí eu vou posicionar ele em cima do estruturador. Então, vocês podem ver que o Etaflon é menor 1,5 centímetro em volta tudo, 1 centímetro, 1,5 centímetro em volta todinho, ele é menor. E agora, a gente já vai posicionar o forro. Então, o forro ele foi cortado um pouquinho maior, para quando a gente costurar, não faltar de um lado, não faltar do outro. Então, eu posiciono o forro e por esse lado aqui, eu faço uma costura bem na beiradinha. Então, eu vou costurar tudo, em volta tudo, aqui em cima, aqui na parte interna, eu vou costurar tudo e eu vou cortar toda essa sobra de forro. Ó, então, feito certinho, ó, costurado, cortamos todo o forro e tá prontinho. Antes de encapar o vivo, para colocar o vivo na nossa tampa, a gente vai fazer o bolso interno de tela. Ó, então, o bolso de tela interno tem ali no molde certinho, que é o molde das costas. Eu vou fazer o acabamento com o próprio bagum, até porque eu não vou colocar viés boneon, porque eu quero essa peça toda impermeável na parte de dentro. Uma tirinha aí de 4 centímetros pelo comprimento total da tela. Então, eu vou passar uma fitinha dupla face. Eu vou fazer uma dobrinha de 0,5 centímetro só para acabamento mesmo. Ó, na parte do avesso da tela, eu vou colocar assim, com essa dobrinha virada pra cima. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui de um pé de máquina. Se você quiser, pode colocar o viés boneon, tá? Eu porque quero deixar toda impermeável na parte de dentro, então eu não quero colocar nada que tenha tecido. Porque é mais fácil, né, de fazer a limpeza depois. Então, feito isso na parte de trás, agora eu vou jogar esse acabamento pra frente. Ó, vai ficar assim. Então, eu faço aqui na parte de trás, deixo bem retinho. E na parte da frente, eu vou fazer esse acabamento aqui. Fica um acabamento bem limpo, bem bonito. Aí agora aqui no cantinho eu vou colocar essa etiqueta da Personalize Online. Vou colocar dourada para combinar com as minhas ferragens. E aí eu vou aplicar aqui. Ó, então eu só vou fazendo essa costurinha até o final. E aí eu deixo esse bolsinho preparado, porque depois, na finalização, a gente vai usar ele. Então agora a gente vai encapar o vivo. Eu vou utilizar esse vivo de plástico, porque ele dá uma estrutura melhor na peça. E a gente vai encapar ele na lista de materiais, tá lá, né? Que você vai cortar 2 cortes de 3 centímetros pelo 1,40 aí do material. Para a aba, não vai precisar o 1,40 do material. Então, o que a gente faz? Ó? A gente mede mais ou menos aqui, só para não precisar encapar muito mais e acabar sobrando, né? Então, o que eu vou encapar? Uma tira completa, que é de 1,40, e a outra do tamanho da aba aqui que a gente mediu. Pra gente encapar esse vivo e para aplicar na peça, a gente precisa que essa costura seja um pouquinho mais longe, ó. Ele não pode ficar aqui muito coladinho no vivo, senão, para quando você for desvirar a sua peça, pode ser que apareça a linha. Então, tanto para encapar o vivo, quanto para aplicar na peça, a gente faz essa costurinha um pouquinho mais longe. Então, eu não vou trocar aqui, não vou colocar o pé de vivo, eu vou continuar com o pezinho normal. Se você tá costurando aí com a máquina reta, você pode colocar um pé de zíper. Mas essa costurinha não pode ficar aqui tão juntinha ao vivo. A gente só vai costurar bem juntinho quando a gente for fazer o fechamento. Por enquanto, a gente vai fazer uma costurinha aqui mais longe. Então, não tem segredo, é só ir encapando, deixando essa parte de cima bem justinha. Tanto é, ó, que eu venho colocando pro lugar e deixando bem justinha.
Porque se ficar fofa, essa parte de cima não vai ficar bonito quando você vai aplicar na peça. Ó, quando aplicar na peça, tem que estar assim, ó. Não pode estar fofo, tem que estar bem justinho. Por isso que na hora que eu encapo, ó, eu vou colocando ele pro lugar com os 2 dedos e vou encapando. Ele é 3 centímetros, vai sobrar um pouquinho, e aí o que sobrar, a gente só vem aqui e refila tudo. Agora a gente vai aplicar esse vivo aqui na tampa. Então aqui no início não pode ter vivo, não pode ter o plástico, né? Porque ó, se você perceber, aqui a gente vai fazer uma costura na parte de trás. E a gente não quer costurar em cima do plástico. Então eu vou tirar aqui um pedacinho. Ó, eu tiro. Eu corto aqui algumas linhas, tiro aqui 1,5 centímetro, tá ótimo. E volto pro lugar como se tivesse vivo dentro. Então eu aplico como se tivesse vivo na parte de dentro, ó. Eu fecho e coloco pro lugar. Em cima dos mesmos pontinhos, eu vou iniciar minha costura. Ó, então você pode ver que não tem vivo aqui, mas eu continuo aplicando como se tivesse. E aí eu vou fazendo a costurinha em cima da minha primeira costura que eu fiz. Não vou fazer uma costura muito próximo, por isso que eu nem troquei ali o calcador. Agora aqui, ó, tem que aplicar na beiradinha certinho. Não pode aplicar nem pra fora demais e nem pra dentro. Ele tem que estar rente a essa beirada aqui, ó. Então eu vou colocar rente a lateral. E aí eu vou sempre costurando, ó, fazendo o contorno bem certinho, ó. Sempre tem que marcar os meios da peça, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Porque a gente vai precisar desse meio depois. Então, chegou aqui nesse meio, eu já marco. Porque eu vou precisar dele, ó. Então, eu já faço a marcação do meio aqui. E aí, eu vou aplicando até o final, sempre tomando cuidado para o vivo não sair do lugar. Então, sempre rente a beiradinha da parte de fora. Chega aqui no final, eu corto na altura do material. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Ó, eu tiro aqui a costurinha. Tiro aqui, ó, 4 pontinhos. Eu vou abrir e tirar aqui, ó, 1,5 centímetro. Volto pro lugar. Continuo aplicando como se tivesse vivo aqui, na mesma costurinha aqui, ó. Se sobrar alguma coisinha aqui, a gente corta. E agora a gente vai aplicar aqui o zíper. Então, eu vou pegar aqui o zíper. Eu vou aplicar aqui com o avesso virado para cima. E aqui na pontinha eu vou deixar aqui, ó, uns 3 dedos de sobra. E aí eu vou aplicar o mais para dentro possível. Porque quando eu encostar aqui, ó, o meu vivo, ele vai querer jogar o zíper para fora. Então, automaticamente, se eu encostar aqui, ó, se eu encostar os dentinhos no vivo, ó, tô encostando os dentinhos no vivo, ó, vai ficar uma distância boa, tá? Porque o local correto para costurar é aqui, só que a gente não vai conseguir costurar tão pertinho assim. Então, a gente vai costurar um pouquinho aqui mais longe. Então, eu encosto os dentinhos no vivo, coloco ele pro lugar e aí eu vou fazendo essa costurinha. Dessa vez, a costurinha pode ser um pouquinho mais pra dentro, pra gente esconder essa linha. Então, ó, vai fazendo o contorno. Aqui onde tem contorno, não precisa esticar. Só modela ele.
porque é uma parte circular, mas não aconselho da Pix, tá? Porque o zíper, ele desfia, então você vai deixar a sua peça mais frágil. Então não tem necessidade de dar Pix. Então aqui, ó, perceba aqui que não apareceu a linha. Porque eu costurei, ó, um pouquinho mais pra dentro, ó. Tá vendo que a minha linha tá ali? Eu fiz essa costura um pouquinho mais pra dentro, por isso que ele não tá aparecendo a linha. Então você tem que prestar atenção nisso, tá? Você vê aqui, ó, não pode aparecer a linha. Chegou na marcação aqui embaixo, eu vou trazer essa marcação pra cá. Ó, trago essa marcação pra esse lado do zíper e pra esse lado também, ó. É muito importante fazer essa marcação, pra gente encaixar essa tampa e ficar bem certinha. E aí você só vai costurando até o final, sempre lembrando de colocar essa costurinha um pouquinho mais pra dentro, pra não aparecer a linha. Então fiz essa costurinha do zíper até o final, confere certinho se não tá aparecendo a linha, se tá bem próximo ao vivo. Tá certinho? Agora a gente vai colocar aqui o acabamento. Então uma tirinha de 2,5 centímetros, do mesmo forro, porque geralmente eu utilizo o viés Boneon, mas nesse caso, como eu quero deixar ela toda impermeável, eu vou utilizar do meu próprio forro. E aí a gente vai aplicar aqui certinho, ó, escondendo essas linhas. Então eu jogo aqui, ó, pra parte de baixo. A parte de cima, ó, eu só escondo a linha e venho costurando. Ó, então a parte de baixo tá lá pra dentro, a parte de cima eu trago bem justinha essa parte, escondo a linha e vou costurando. Então é muito importante que essa parte da lateral fica bem justinha, ó. Porque senão não vai ficar um acabamento legal. Então eu sempre me preocupo, ó, coloco tudo lá pra baixo, venho, trago por dedo, ó, em cima da linha, porque a gente quer esconder a linha. Deixa bem justinho e vem costurando. Ó, nessa parte aqui, ó, o ideal era dar Pix. Eu não vou dar pique porque ele desfia, né? Então eu só vou trazer ele pro lugar e eu venho costurando. Ó, eu trago o zíper pro lugar, assento ele certinho e aí eu venho fazendo o contorno bem certinho. Eu vou colocando esse acabamento até chegar lá em cima. Então por esse lado, ó, ficou bem certinho. Por esse lado, se você achar muito grande aqui, você vem, pode cortar um pouquinho, ó. Então com uma tesoura afiadinha, ó, é só vir, ó, puxando e cortando. Eu vou jogar esse zíper aqui, ó, todo pro lugar. Eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, pra jogar o vivo pra fora. Então é um modelo, ele bem certinho, ó, dou uma apertadinha. E aí eu vou colocar um cursor de cada lado. Então vou colocar um cursor desse lado e um cursor desse lado. Então já coloquei aqui os dois cursores. Aqui não precisa cortar nada, por enquanto deixa assim. Agora a gente vai aplicar nesse lado. Se você quiser colocar vivo nessa parte aqui, ó, pode colocar também, tá? Só que aqui, ó, tem que deixar... Sabe o que a gente fez aqui em cima, ó, de não colocar vivo 1,5 centímetro aqui? Aqui, como vai sair 2 centímetros, tem que ser pelo menos 3,5 centímetros sem vivo aqui em cima, tá? Depois vocês vão entender por quê. Mas não tem necessidade de colocar, até porque fica um design muito bonito sem o vivo na parte de baixo, ó. Mas é opcional, daí você vê o que você prefere. Eu vou querer colocar, seguindo esse padrão, uma meia argola aqui para colocar um chaveiro. Então eu vou marcar aqui, ó, onde eu vou querer a minha meia argola. Passando a parte circular, eu venho e faço uma marcaçãozinha aqui, ó. Só para não esquecer aonde ela vai ser colocada. E aí a gente vai aplicar.
Ó, então a gente vai abrir todo esse zíper. Ó, abriu todo. Ele é assim, né? A gente vai virar pelo avesso, ó. Tá vendo que o avesso tá ali, aquela marcação? A gente vai colocar marcação com marcação. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar o corpo, vou colocar pro lado de fora da máquina, virado assim, certo? Ó, a abertura tá pro lado de dentro da máquina. Virado pro lado de fora da máquina, tá aqui o meio da parte da frente. A minha aba, o meio tá aqui. Eu vou centralizar ela aqui em pezinho, ó. Meio do zíper, parte de dentro do zíper. Meio do zíper com o meio da parte da frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, meio com meio. Essa parte aqui eu já posso soltar, por isso que a aba tá aberta. Meio com meio, eu vou começar a costurar. Então, a gente vai costurando devagarinho, vai fazendo o contorno devagar, não precisa esticar o zíper, tá? Só vai contornando, acomodando ele, ó. Aqui você pode abrir até quase o final, só não deixa sair, porque senão vai ser ruim, pode ficar torto depois. Mas você pode abrir até aqui, ó, deixa uns 2 dedos, o restante pode abrir. E aí você vem, ó, fazendo o contorno sem esticar o zíper. Eu só tô fazendo o contorno, ó, vou ajustando a aba aqui. Ó, essa parte aqui, ó, eu trago pra dentro. Então, eu vou contornando e costurando. Essa daqui é uma opção bem legal, porque não fica aquela questão de... Ah, colocou o zíper, ficou torto. Tira o zíper não, o cursor, né? Coloca o cursor, fica torto, tira o cursor. Não tem essa questão, isso daqui já dá certo de primeira, ó. Chegou aqui, passo o zíper, o cursor para a parte de baixo e eu venho e costuro até o final. Pronto, um lado já está aplicado. Agora a gente vai aplicar o outro lado. Então agora eu vou costurar desse meio para cá. Então eu coloco agora esse lado para dentro da máquina. Ó. E aí eu venho costurando aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado, só que desse, ó. Ó, vou fazendo o contorno bem certinho, com cuidado. Chegou aqui na marquinha onde a gente quer colocar a meia argola, a gente vai parar, tá? Então eu vou costurando até chegar ali naquela marquinha. Chegou na marquinha, eu paro. Eu vou preparar aqui a minha meia argola lateral. Eu tô com uma meia argola de 1,5 cm. Essa tem um pouco menos até, essa tem 1 centímetro. É 1,5 cm. Então eu corto o dobro. Eu vou cortar com 3 centímetros. Eu vou fazer um virado igual a gente fez ali na parte de trás. Ó, fita dupla face centralizada. A metade é da pontinha pro meio e da outra pontinha pro meio. Vou passar uma fitinha dupla face bem fininha aqui na parte de dentro. Ó, vou colocar minha meia argola. Até o meio. E aí eu dobro. Prontinho. Agora eu só vou aplicar aqui, ó. Eu vou aplicar ela virada pra fora, tá? Então, ó. Ela tá aqui onde eu tô costurando o zíper, né? Eu vou colocar ela aqui, ó. De dentro pra fora. Eu vou costurar primeiro ela
para não ficar muito para fora, porque eu não quero que fique esse cabinho muito para fora. Eu quero que fique aqui, ó, só na largura certinho da minha costura. Agora é só colocar o zíper pro lugar. E continuar a costurinha aqui. Eu tenho que ver aqui, ó, que o meu pezinho acabou rasgando um pouquinho. Então eu vou virar ela para outro lado. Agora eu costurei um pouquinho mais longe para não acabar rasgando de novo. E aí é só continuar a costura aqui, ó. Então eu coloco aqui o meu zíper no lugar. E vou continuando essa costurinha pela parte de dentro. Ó, chegou aqui, eu acho melhor parar e fazer pelo outro lado. Fecho. E aí eu finalizo por esse lado aqui em cima. Aí eu finalizo de cima para baixo. Essa pontinha aqui, ó, eu vou cortar. Não corta o zíper, só a parte do sintético. Fecha, confere certinho. Ó, vê se tá fechando direitinho, não tá agarrando em nada. Olha como ele já fica um formato bem bonito, mesmo não tendo vivo na parte de baixo. Esse cabinho aqui eu achei que ficou ainda muito pra fora. Eu não vou filmar pra não atrasar o vídeo, mas eu vou descosturar um pouquinho e encaixar ele um pouquinho mais pra dentro, tá? Vou colocar uma fitinha crepe aqui pra não acabar rasgando. Mas eu quero ele bem curtinho. E aí depois eu volto pra mostrar. Ó, então já arrumei, agora ficou do jeitinho que eu queria, ó, bem pequenininho aqui. E agora a gente vai colocar o acabamento. Então, eu vou abrir tudo. Tudo não, né? Cuidado para não sair o cursor ali em cima. E aí aqui é mais tranquilo para colocar o acabamento. A gente vai fazer a mesma coisa que já fez na parte da aba. Ó, vou pegar aqui o acabamento. Um lado eu vou fechar um pouquinho. Eu vou começar a colocar o acabamento aqui da parte de cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo bem justinho na parte de cima e vou costurando. Passa o cursor. E aí é só vir colocando o acabamento em volta todinho. Não esquece de deixar sempre bem justinho na parte de cima. Eu não vou filmar tudo de novo, porque a gente só vai repetir o processo que repetiu na aba. Então, a gente vai colocar esse acabamento em volta todinho até chegar aqui em cima. Então, o acabamento todo colocado. Então, ficou assim na parte de dentro. Se ficar muito grande aqui, você corta um pedacinho, tá? Só cuidado para não cortar demais, para não aparecer a linha que tem ali, né? Agora, a gente fecha. No molde, agora tá escrito certinho aqui, ó. Após colocar a tampa, deixar com 34,5 de altura, né? Na M vai estar um tamanho, na P vai estar outro tamanho. Mas você vai fazer o seguinte, ó. Aqui tá descrito que na M é 34,5. Então, eu vou medir aqui certinho, 34,5. Ó. Eu começo a medir de baixo para cima. Então, eu venho aqui na minha fita métrica e eu deixo bem esticadinho. Ó, tá vendo que eu tô esticando? Aonde tem o 34,5 eu marco. No outro lado a mesma coisa. Ó, venho no 34,5, vou deixando bem esticadinho. E aí eu faço a marcação. Então, se vocês perceberem, vai sair essas duas pontas que tem aqui em cima. Então, eu corto. Ó, corto aqui na marcação.
sempre que eu corto, a gente sela. Ó, então sela o isqueiro, sela com o isqueiro, né? Até derreter bem esse zíper. E agora a gente vai pegar o forro da parte de trás, a parte de trás dela. Ó, a gente vai pegar a parte das costas. A gente vai fazer uma marcação no meio. Então eu vou descolar esse Etaflon. Eu vou marcar o meio certinho. Vou fazer uma marquinha. Vou conferir aqui se o meio da parte de trás está certinho. Então eu coloco aqui, ó, a tampa, ó, certinho, e aí eu marco o meio da tampa. Ó, já tá certinho conforme a marcação. Depois eu vou colar o Etaflon, tá? A gente deixa separado agora. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu forro. Ó, eu ia pegando o fundo. É a parte das costas, tá? A parte das costas é essa que tem o bolso na parte de trás. Então, ó, eu vou pegar o forro da parte das costas, vou colocar no lado de dentro da máquina. Não, melhor, vamos fazer esse acabamento embutido. Então, esse vai para a parte de fora da máquina. Daí a gente faz embutido. Daí a gente faz o seguinte, ó, parte de fora da máquina, a parte aqui do corpo. Então tá aqui, ó, direito virado para cima, parte de fora da máquina. Eu venho com o corpo e coloco aqui, ó, direito, a parte de cima. Os dois rente bem certinho. Agora eu pego as costas, que tá aqui, ó. O bolso, ele fica assim, ó. A parte que tem o bolso, ele fica para cima, tá? Então eu pego meio com meio. A parte do bolso ele tá pra cima e eu coloco meio com meio e eu costuro tudo isso com um pé de máquina. Aqui no final, se você costurou o zíper muito longe, ele pode ser que sobre um pouquinho. Se sobrar um pouquinho, ó, você ajusta pro lugar e encaixa aqui certinho, ó. Ele tem que ficar na mesma largura os dois. Costurou do meio pra cá, agora vai fazer a mesma coisa desse lado, ó. Encaixa certinho, porque o zíper, ó, ele dá uma diminuidinha. Encaixa os dois certinho. Ó, sobrepõe certinho e encaixa, até ficar aí na mesma largura. E aí vem costurando aqui com um pé de máquina. Pronto, agora eu vou baixar só a parte das costas, pra ficar embutido aqui. Vou fazer uma costurinha aqui, só pra segurar tudo isso no lugar. E aí, quando eu baixar esse forro aqui, ele vai ficar tudo embutido sem aparecer costura nenhuma. Daí eu só abaixo o forro e aí por esse lado eu faço uma costurinha em volta toda só para prender esse forro. Ó, nos três cantinhos, aqui e aqui. Agora é só cortar esse forro, alinha bem a lateral, tá? Ó, se ficou alguma pontinha assim, você vem e tira, porque tem que estar a lateral bem retinho. E aí a gente vai cortar todo esse excesso de forro aqui. Então vai ficar assim. Agora, na parte das costas, eu vou querer colocar esse bolso aqui que a gente já deixou preparado. Aí aqui você define, se você quiser deixar aqui na altura certinho, você deixa. Se você quiser colocar um pouquinho mais para baixo, ó, pode colocar um pouquinho mais para baixo. Define a altura que você quer, segura com o clipe, porque senão ele vai acabar ficando torto na hora de costurar. Então, principalmente aqui em cima, ó, segura com o clipe certinho o lugar dele. Ó, e aí, por esse lado,
a gente vai fazer uma costurinha em volta toda, só para segurar essa tela no lugar. Ó, eu percebi que eu esqueci de colocar o Etaflon aqui dentro, então eu abri a parte de baixo e encaixei o Etaflon e fiz a costurinha aqui, tá? Então não esqueça de colocar o Etaflon nessa parte aqui. Agora a gente só vai cortar esse excesso de tela aqui. Agora a gente vai colocar a parte do fundo. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que com a parte do fundo. Ó, vou colocar aqui o meu material principal. Não, vou colocar o meu forro. Certinho aqui com o material principal. Pela parte da frente eu vou começar. E aí eu vou colocar aqui o meu fundo, direito com direito. E eu vou fazer uma costurinha aqui de um pé de máquina. Fiz a costurinha, de novo o mesmo processo. Eu baixo, deixo o forro lá no lugar. E aí eu venho e faço aqui um pesponto para segurar tudo isso no lugar. E quando a gente baixar aqui, ó, a parte do forro, olha como não aparece costura nenhuma interna. Mas antes de a gente fechar a última parte, a gente vai clipar tudo isso na lateral. Ó, eu vou deixar aberto assim, porque a gente vai clipar nessa lateral para fazer o fechamento. E antes disso, a gente precisa aplicar o vivo na lateral. Então, para aplicar o vivo, é igual a gente fez na aba. Eu vou cortar um retalhinho aqui da própria tira que a gente encapou o vivo. Vou começar pela parte de baixo. Vou colocar esse retalhinho com o avesso virado para cima e vou colocar o vivo do meio para cá. Já tá o meio da parte de cima e o da parte de baixo marcado. Eu vou começar aplicando aqui exatamente igual a gente colocou ali na parte da aba. Seguindo a mesma coisa, ó. Essa costurinha vai ficar um pouquinho mais longe, por isso que eu não troquei o pezinho. E aí eu não posso deixar esse vivo sair para fora, eu tenho que deixar ele rente aqui a essa beiradinha, então eu coloco os dois rente e eu venho costurando. E se você perceber aqui, ó, ele já tem o espaço certinho do vivo, porque a gente cortou tanto a estrutura quanto o etaflon menor. Então aqui, ó, ele fica um valinho, ó, e nesse valo ele encaixa certinho o vivo, ó. Chegando aqui no final, eu corto para um encaixar no outro. Ó, um encaixou no outro. Eu venho aqui e desço esse acabamento bem justinho, tá? Cuidado para não ficar fofo aqui. Então, a gente corta essa sobrinha que ficou aqui embaixo e marca o meio, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Agora, para ajudar no fechamento, a gente joga tudo para fora esse vivo, ó. Já modela ele certinho no lugar que vai ficar. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, tá? Então, joga tudo para fora. Ó, já deixa ele no lugar certinho. E aí, você vai repetir o mesmo processo nos dois lados. Agora, a gente vai para a última etapa, que é clipar aqui em volta para fazer o fechamento certinho. Então, vou pegar os clipes aqui. Pode começar de qualquer lado, tá? Da parte de cima ou de baixo, tanto faz, porque na verdade a gente não vai fechar agora. Então, eu vou começar aqui, ó, da parte das costas, na parte de cima. Eu coloco frente com frente aqui e vou clipando, ó. Se quiser até abrir essa aba, é melhor. Ó, então, eu vou clipando em volta todinho, com cuidado, ó. Vou clipando.
Ó, é só seguir clipando em volta todinho. Quando eu chegar aqui em cima eu mostro pra vocês. Ó, então a gente clipa em volta todinho. O tamanho já tá certinho, tá? A gente só clipa mesmo pra se caso você tá trabalhando com um material que tem muita elasticidade e caso acabar esticando, não fique folgado aqui, porque tem que encaixar certinho. Então chegou aqui em cima, você cruza ele certinho, ó, como que você faz? Vê aqui, ó, o tamanho da sua costurinha. Vou fazer uma costurinha com meio centímetro. Coloca essa parte aqui na parte de cima e a marquinha que tá ali, eu trago pra cima, ó. E aí ficou meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Eu já sei que eu fazendo essa costurinha aqui, vai fechar bem certinho, marquinha com marquinha. Só recapitulando, ó. Fiz uma costurinha com meio centímetro, trago aqui o fundo, coloco aqui, ó, um em cima do outro, e aí eu passo essa costura da parte de baixo para a parte de cima. Então ficou aqui, ó, meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Agora aqui a gente pode tirar todos os clipes e fazer o fechamento. Ó, tô colocando o Etaflon no lugar pra gente costurar a parte do fundo. Então, eu coloquei o Etaflon tem que ser menor, nas laterais menor também. Coloco o fundo pro lugar. E aí, ó, com a aba aberta, fica muito mais fácil. Eu só vou trazer frente com frente. O forro tá bem esticadinho, ó. Ó, a parte do avesso como tá, ele tá bem esticadinho. E aí eu trago aqui, ó, e faço essa costurinha bem centralizada. Naquela marquinha de meio centímetro que a gente marcou. Então eu faço essa costurinha até o final. Dependendo aqui da quantidade de sobrinha, você já pode colocar essa sobra pro lugar, ou pode fazer uma dobrinha e colocar pro lugar e já fazer o acabamento com essa mesma sobrinha. Se o seu forro não sobrou ao ponto de fazer esse acabamento, você pode colocar um viezinho aqui tranquilamente, ó. E aí eu faço a costurinha em cima dessa mesma costura. Ficou assim. Quando a gente abre, ó, automaticamente essa abinha, ela cai pro lugar, ó. Então, a gente vai fazer isso pela parte do forro. A gente vai costurar essa abinha no lugar. Então, por essa parte aqui, ó, eu passo esse lado primeiro, livro da máquina. E aí eu venho e faço a costurinha aqui para segurar aquela abinha da parte de dentro no lugar. Ó, abro um pouquinho e costuro até o final. Vou tirar aqui por dentro, passo um, depois eu passo a lateralzinha. Agora aqui é só prender o forro no lugar. Então eu vou fazer uma costurinha aqui onde tá aberto de um lado e do outro também. E aqui a gente vai cortar essa sobrinha de material, vai deixar bem alinhado aqui do lado, nas lateraisinhas na costura, ó. Deixa bem retinho, ó. Se tiver alguma pontinha assim, pode cortar. Ele tem que estar bem retinho do início ao fim. Ó, aqui tem mais uma pontinha aqui, ó. A gente vem e corta essa pontinha. Então, deixa aqui, ó, bem retinho, bem nivelado. Agora, a gente vai marcar o meio da parte de baixo e da parte de cima pra gente finalizar. Pra marcar o meio, a gente vai colocar aqui, ó, costura do fundo com costura. Então, eu junto esses dois,
Ó, coloco aqui, ó, costurinha com costurinha e venho e marco o meio da parte de baixo. Parte de cima, a mesma coisa, ó, costura com costura do fundo e venho devagar, ó, ajeitando tudo até chegar na parte de cima. A aba tem que estar aberta para poder fazer isso. E aí eu marco o meio da parte de cima. Eu vou fazer a mesma marcação do outro lado. Agora a gente vai para a última etapa, que é o fechamento. Então a gente vai pegar a nossa lateral, a parte da meia argola vai ficar para cima. Então essa é a parte de cima, a gente vai clipar, ó, meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Vai colocar os dois juntinhos aqui, ó, meio com meio e vai clipar. Como aqui o estruturador tá menor, o Etaflon tá menor, ele fica uma camada mais fina. Então olha o porquê da importância de você cortar menor. Então eu clipo aqui, coloco 3 clipes aqui. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, para ficar bem certinho. Ó, eu dobro, jogo pro lugar, encaixo aqui dentro e coloco, ó, meio da parte de baixo com o meio da parte de baixo, para não ficar nada torto. Ó, e é claro que ele vai se encaixar perfeitamente, ó, porque a gente já mediu tudo isso antes, né? Então, olha a importância de você clipar antes, ó, porque agora ele se encaixa perfeitamente. Eu só vou colocar vários clipes aqui para segurar tudo isso no lugar. Ó, então agora tudo clipado no lugar, agora a gente vai fazer o fechamento. Faz tempo que eu não faço o fechamento com o pé de vivo, tá? Então eu coloquei o pé de vivo aqui. O pé de vivo, ele tem uma canaleta certinho que encaixa aqui no vivo. Ele tem para todos os tipos de máquina, tá? Se você fez um pouquinho menor as estruturas, vai ser um pouco mais fácil de fazer. Ó, vou começar aqui pela lateral. A gente tem que entender o seguinte, tá? O que eu faço para não costurar em cima do vivo? Essa segunda linha que tem aqui é a linha que a gente aplicou o vivo na peça. Então, eu apliquei um pouquinho longe. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui 2 milímetros para dentro dessa linha. Como eu apliquei o vivo um pouquinho longe, né? Porque lembra que a gente encapou e aplicou na peça, costurando um pouquinho mais para fora? Então, quer dizer agora que se eu costurar 2 milímetros para dentro dessa linha, eu vou costurar no lugar certinho. Então, para você que costuma costurar em cima do vivo, usa essa técnica que não tem erro, tá? 2 milímetros para dentro dessa linha aqui, não tem erro. Eu vou começar pela lateral, que é mais fácil. Ó, aqui, ó, pode colocar pro lugar, pode dar uma amassadinha aqui. E eu encaixo aqui dentro. Ó, encaixei. Pode ver aqui, ó, que eu vou costurar um pouquinho mais para dentro dessa linha. E aí é só ir costurando. O alicate, ele vai ajudar você, porque você vai tirar o clipe. Se você costurar sem nada, pode ser que a parte de baixo ela vai indo para dentro e quando você vê, não costurou essa parte. Então, você vai usar o alicate para segurar, não pode ser um alicate que corta, tá? Tem que ser assim, ó, que não corta. Só para segurar, para não acabar saindo do lugar. Então, ó, seguro com o alicate e vou fazendo essa costurinha 2 milímetros para dentro. Gente, você usando essa dica, você nunca mais vai sofrer para costurar, fazer fechamento da peça. Porque eu já sei que se eu costurando ali, ó, 2 milímetros para dentro dessa linha, não vai costurar em cima do vivo. Então, ó, seguro com o alicate e vou costurando, ó, 2 milímetros para dentro. Seguro e vou costurando. Ó, tô tirando aqui, coloco pro lugar, seguro com o alicate e vou costurando.
Então a gente vai fazendo isso até chegar no final. Pode fazer com calma, sempre segurando e costurando, que não tem erro, vai dar certo aí de primeira. Chegou essa parte aqui, ó, passa a aba lá pra parte de trás, pra ela não ficar te travando, te atrapalhando. Joga tudo pra trás e aí aqui fica mais molinho pra você costurar, ó. Então é só ir repetindo esse processo. Eu vou fazer esse fechamento em volta todinho. E aí eu já venho pra gente colocar o acabamento de viés em volta. Então costurei em volta tudo. Ó, vou mostrar aqui pertinho pra vocês. Ó, sempre seguindo essa técnica 2 milímetros pra dentro. Ó, fazendo isso, ó, sempre 2 milímetros pra dentro. Se a gente olhar aqui, ó, por esse lado, vendo aqui a parte de dentro, ó, ele não aparece a linha. A gente vem e verifica até lá embaixo. Não aparece a linha. E ele não costurou em cima do vivo também. Só que a gente não vai desvirar agora. A gente vai aplicar o outro lado. Aqui, para fazer o acabamento, é a mesma coisa. Só que dessa vez eu vou pegar uma tira de 3 centímetros do meu forro. E aí, ó, pode dar uma amassadinha aqui do lado. Encaixa aqui certinho. Ó, e vai cobrindo a linha. E ó, você simplesmente aqui, ó, vai esconder essas imperfeições. Então, eu jogo tudo aqui pra parte de fora. Escondo as imperfeições e vou costurando em volta. A parte de cima sempre bem justinha. E é sempre isso aí, ó, escondendo as linhas. A parte de cima bem justinha. E aí eu vou fazendo isso aqui em volta todinho. Chego aqui, complicou por causa da aba, eu jogo a aba lá pra trás. E aí já fica aqui, ó, mais tranquilo pra mim fazer o fechamento. E aí eu vou fazendo isso daqui até chegar no final. Então já fiz a aplicação em volta todo. Por esse lado aqui, se sobrou muito, a gente vem e refila igual a gente fez os outros lados. Só não pode cortar aqui, ó, muito curtinho, para não aparecer linha nenhuma. Porque a gente vê aqui, ó, se a gente cortar aqui, ó, muito rente, ele acaba aparecendo a linha ali de fora, ó. Então a gente corta um pouquinho, mas não muito, né? Ó, para ficar assim. O outro lado eu não vou filmar tudo de novo, porque a gente vai fazer a mesma coisa. Então, só recapitulando, ó, a gente joga aqui, ó, bem pra fora, pra ele ir pro lugar. Meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Eu clipo tudo. Meio com o meio da parte de baixo. E aí a gente clipa tudinho, faz o fechamento e coloca o viés exatamente como a gente fez do outro lado. Ó, então repetir todo o processo do outro lado. Agora a gente vai esquentar essa peça. Você pode esquentar com um secador para deixar aí mais maleável e desvirar. Então a gente coloca a mão, não é difícil desvirar porque ele tem uma abertura bem ampla. Então a gente coloca a mão aqui no fundo e empurra para cima, ó. Então eu vou desvirar essa peça aqui e já venho mostrar para vocês. Ó, então agora é hora de modelar a peça. Ó, então você vem arredondando todos os vivos, deixa bem redondinha, uma das fases mais importantes, deixa bem redondinho, principalmente aqui nas quinas da parte de baixo. Se ficou alguma marquinha, por exemplo aqui, ó, ficou uma leve marquinha aqui na parte da frente, você vem com o secador, passa, que ele sai todas essas marquinhas. Se você tá fazendo no linho, coloca uma proteção em cima e passa a ferro. Sempre colocando uma proteção em cima. E se você tá fazendo no sintético, vem e passa o secador, que essas leves marquinhas, elas saem tudo. Então eu vou modelar bem a peça
Vou deixar bem redondinha essas partes aqui. Vou passar o secador aqui, ó, nessas partes que tá levemente amassadinho. E aí eu já venho mostrar pra vocês como ficou. E esse é o resultado final desse projeto lindo que foi preparado com todo carinho para você. Eu espero muito que você tenha gostado e que esse projeto traga muitas bênçãos no seu negócio, no seu ateliê, cada dia mais. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição para lhe ajudar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.